Sim, senhor. Agora que já estamos com a sessão a ser gravada, vou retomar. Nós estamos a falar de importação de dados e para isso estamos a usar a função import.html, que está bem documentada no nosso curso e que tem este nome que ainda está em inglês. Eu vou então escrever. Reparem, eu estava a deixar aqui um compasso de espera para vos mostrar que é uma de muitas funções. Outra que nós usamos bastante e que é realmente muito interessante, muito curiosa, que usamos ao longo do nosso curso é o import XML e temos outras aqui, por exemplo, o import range, essa sim é fantástica, mas vamos usar agora o import HTML, também o import HTML, vou colocar tudo em maiúsculas. Abrindo parênteses, verificamos que ela tem alguns argumentos. Vamos verificar quais são. O primeiro é colocar qual é o endereço URL onde estão os dados que queremos importar. Ora, sabemos que queremos importar da Wikipédia, não é? Portanto, o endereço URL é este que está aqui em cima. Reparem a formatação, ou as regras que temos que aplicar a este argumento. Tem que estar entre aspas. Todas as funções import têm esta questão, é que os argumentos que são traduzidos para esta função vão depois ser usados numa determinada rotina, um determinado algoritmo informático, e ele precisa de receber esse argumento entre aspas, como texto também. No fundo, sempre que usamos aspas é porque o argumento, de alguma forma, vai ser utilizado como um texto, como uma frase, como uma expressão. E, por essa razão, vamos então assim colocar também aqui estas aspas, e dentro das aspas vamos colocar então o endereço URL. Primeiro eu vou copiá-lo, este endereço, vou regressar à minha função e agora reparem, vou escrever na barra de funções, que está um bocadinho maior para vocês verem bem, e aqui sim coloquei o cursor entre as duas aspas e vou colocar o URL. Já está. O nosso próximo ponto é consulta, ou melhor, o tipo de consulta. O que é que eu quero obter desta tabela? Agora vou regressar então à minha página e eu pretendo, portanto, não quero a primeira tabela, nem a segunda, se calhar aqui nem a terceira. Sim, vamos ver se ele nos dá esta tabela grande que aqui está. Eu julgo que é a quarta, apesar de tudo, no site. Vamos tentar verificar isso mesmo. Olha, o tipo de consulta que eu quero é uma tabela, o tipo de dados que eu quero obter é uma tabela. Por essa razão, então, vou colocar um ponto e vírgula para um segundo argumento, e neste segundo argumento vou colocar então table entre aspas. Recordo-vos que esta função está em inglês, mas table é fácil de perceber que significa, neste caso, uma tabela. Não uma mesa, mas uma tabela. E então vamos escrever isso mesmo, table aqui assim, o nosso segundo argumento, até vou colocar em minúsculas, conforme lá está. Muito bem, então o segundo argumento já está. Resumindo, o que fizemos até agora foi colocar o endereço URL entre aspas. O nosso segundo argumento também está entre aspas e é table. E agora o nosso terceiro argumento. Ora, o terceiro argumento, reparem, vou ver aqui a ajuda. Índice, a partir do 1, que identifica qual tabela ou lista eu quero trazer, se houver mais do que uma. A nossa página tem, efetivamente, mais do que uma. E eu tenho aqui a indicação, já na minha cábula, que eu quero a quarta tabela. Por essa razão, então, vou colocar aqui o número 4 como argumento da função. Portanto, eu quero a minha quarta tabela. Vamos ver se eu tenho mais necessidade de colocar mais algum critério. No fundo, poderia colocar a seguir um local. O local significa qual é a língua na qual está esta informação. Não é útil, neste caso, não precisamos colocar o local. Tem a ver, por exemplo, com as vírgulas e os pontos finais, as notações que são diferentes em algumas formatações de números, por exemplo, ou de moeda, em consoante o caso da língua, da região de onde os dados estão a ser importados. Vamos experimentar não colocar, para simplificar, não colocar nenhuma destas informações e em relação à região. E, ora bem, trouxemos para aqui uma série de dados automaticamente, portanto, usando a função. E agora vou clicar no primeiro, vou afastar esta, para não confundir. Ok. Reparem, como a primeira célula que tem o primeiro dado trazido da página Wikipédia, na verdade, em vez de eu estar lá o valor ano, ou year em inglês, está lá o valor, está lá no fundo a nossa função, import HTML. Esta é a função que está lá escrita e que permitiu colocar dados
em todas estas outras células aqui à volta. Portanto, permitiu trazer e colocar os dados em todas estas outras células. Obrigado. Beatriz, seja bem-vinda à nossa sessão. Vou só retomar o fio à meada. Estamos a falar da função import.html. Vou espreitar aqui um bocadinho a conversa para saber se há alguma questão. Mas julgo que não. Julgo que está a correr tudo bem. Em relação à função import.html, gostava de abordar ainda mais um aspecto. Vou-vos mostrar. Imaginem agora que eu quero corrigir. Olha, estão a ver aqui este valor que foi trazido aqui para a nossa folha de cálculo e que tem, enfim, um aspecto ligeiramente diferente. Portanto, reparem, todos os valores que cá estão, eu agora vou alterar este, por exemplo, e dizer que é 2,5. Okay. Assim que escrevo o valor e tento corrigir o valor que foi importado para a minha folha, reparem o que aconteceu. Desapareceu tudo o resto e, para além de ter desaparecido, a própria função deu erro agora. Portanto, tenho um erro na função que tentei introduzir nesta folha de cálculo. Vamos corrigir isto, vamos perceber o que é que se passou. Retirando novamente este valor daqui e olha, apareceu novamente a nossa tabela. É muito simples. Nós trouxemos estes valores a partir de uma função. Portanto, todos os valores que são aqui colocados são colocados a partir desta função que cá está e olhem, são uma série de valores. Se eu porventura uso uma destas células para, mesmo que seja modificar o valor, eu estou a colocar, por exemplo, neste caso, 2,5, eu estou a colocar um valor novo numa das células que estava a ser usada pela minha função import, não é? Esta célula estava a ser usada pela minha função import para trazer dados para cá. Portanto, ele diz-me então que não pode usar a função import, não pode trazer dados para a folha de cálculo, porque as células já estão ocupadas com outros valores. É a maneira como ele interpreta o que eu fiz. Eu ocupei agora uma célula que devia estar vazia para que o import HTML funcionasse, para trazer os dados da outra página, mas na verdade eu preenchia com dados. E agora que apaguei, está tudo bem, já não está preenchida, já está vazia, já pode ser ocupada com os valores da função import HTML. Como é que resolvemos isto? Tem nada que saber. Nós selecionamos todos os valores que precisamos de usar. No fundo, esta tabela agora é nossa, precisamos de usá-la, queremos usá-la na nossa folha de cálculo. Eu selecionei toda a tabela, como veem, e agora, carregando Ctrl+C, vou um pouco mais abaixo, ou noutra folha de cálculo, fazer um colar especial de apenas valores. E porquê é que estamos a distinguir o colar normal de um colar especial de apenas valores? É porque se usarmos um colar normal, vamos novamente colar a função import em vez dos valores em si. E nós queremos colar os valores que estão a ser copiados para aqui. Estão a ver? Colamos os valores. E agora, se eu colocar o rato na célula que antigamente tinha por trás, não é? A função import, já não está. Nesta cópia, ou nesta colagem de dados, o que aconteceu é que agora estão apenas valores cá, não estão fórmulas. Por isso, se eu vier até este valor e alterar para 2,5, que é o valor que ele devia ter, então reparem que agora sim consegui alterar o valor, e vou ter que fazer outras alterações com certeza, mas consegui alterar o valor sem precisar de, ou melhor, conseguido, efetivamente, sem que o folhas de cálculo me anunciasse que não era possível, porque estava a preencher uma célula vazia. Então, este é o uso da nossa função import HTML. Reparem como é tão interessante podermos usar funções para trazer dados de outros meios. Podemos estar a falar do import range. Vou escrever aqui assim. Podíamos falar desta função, o import range. O import range tem o papel de trazer dados de outros separadores ou de outras folhas de cálculo. E esse é talvez um papel, enfim, típico, não é? Trazer dados de outros separadores e de outras folhas de cálculo é algo que fazemos normalmente quando usamos uma folha como o Google Sheets ou o Excel. Mas usar um import HTML, usar um import XML ou o import data a partir de um ficheiro, por exemplo, reparem como é tão versátil e como, apesar de tudo, é tão simples e não implica um copiar-colar manual.
enfim, é apenas uma sugestão que vos deixamos sobre como temos tantas funcionalidades à nossa espera no Google Folhas de Cálculo Avançado, mais ainda do que esperávamos. Vamos continuar agora. E olhem, temos aqui à nossa espera mais alguns separadores. Se porventura houver questões em relação ao import HTML, eu vou agora avançar para outra funcionalidade, mas se houver dúvidas em relação ao HTML, coloquem-me no ar ou então deixem-nos indicação aqui na conversa, que eu vou tentar dar conta e a Vanessa também vai me dando essa indicação. Muito bem, então lá vamos nós. Ora bem, estamos agora a ver o primeiro separador, não é? Este primeiro separador, o separador chamado número 1, que tem um conjunto de dados que, reparem, também tem como fonte a demografia do mundo, adaptámos para português, mas também está a usar a mesma página da Wikipédia, e tem um conjunto de valores para as cidades de Tóquio, Xangai, Nova Iorque, Cidade do México. Estão a ver que são as cidades mais populosas do mundo. Então, vejam bem, Tóquio tem cerca de 30 milhões de habitantes. Xangai tem 24 milhões de habitantes e a cidade menos populosa do mundo deste conjunto de cidades é Istambul, que tem 13 milhões de habitantes. Também aqui um conjunto bastante composto de habitantes por cidade ou região. Muitas vezes estas cidades são autênticas regiões, não é? Incorporam os concelhos limítrofes e tornaram-se megacidades. Sobre estes dados podemos realizar muitas operações. Nós trouxemos uma tabela simples, mas podíamos estar a realizar estas operações sobre uma tabela muito complexa. E é isso que eu gostava que imaginassem. Quando temos uma tabela com muitos dados como esta que aqui está, que já é uma tabela considerável, já tem realmente alguns dados, então faz sentido usarmos uma outra função que chamamos, ou que é chamada, de Google Query. Google Query. O Google Query é muito interessante porque o Google Query utiliza a linguagem SQL, portanto Structured Query Language, que é uma verdadeira linguagem informática e que é usada pelos profissionais de uma ocupação que entendeu chamar-se agora, de forma muito moderna, de Data Science. Portanto, são os Data Scientists, são os cientistas de dados. Quem faz hoje inteligência sobre informação, que é no fundo realizar cálculos sobre grandes quantidades de informação, ou utiliza as técnicas do data science ou da ciência de dados, são pessoas que normalmente trabalham com aquilo que também foi convencionado por big data, que no fundo são megadados em português. Isto é, grandes quantidades de informação e de dados. Estou a fazer esta introdução para dar-vos conta que o query, que esta função Google Query, usa alguns elementos, facilita-nos um pouco, simplifica-nos a vida, sem dúvida, mas usa elementos que são desta linguagem SQL, usada por estes verdadeiros engenheiros informáticos, programadores, muitos deles têm esse background, mas é usada em muitos outros programas, não só neste aqui, que é o Google Folhas de Cálculo, não é que estamos a usar agora. E por essa razão, ela é extremamente poderosa. Às vezes, um pouco difícil de entender a nível inicial, concordo. É preciso muita prática para realmente conseguirmos colocar as mãos na massa ao ponto de usarmos este Google Query. É um aspecto a desenvolver ao longo do tempo. Realmente, se é um ofício, se é uma das ferramentas centrais de uma ocupação profissional, toda ela, enfim, desenvolvida em torno dos dados, é porque realmente é uma função que tem muitos aspectos, muitas características e tem tem associadas a si muitas intrincâncias ou critérios que podemos querer concretizar.
Contudo, nada nos impede de aprender, melhor ainda, nada nos impede de saber usar e de saber usar verdadeiramente para cumprir os nossos objetivos. E nós somos capazes de fazer, tanto assim é que as nossas últimas videoaulas do nosso curso avançado C é dedicado completamente a esta função ao Google Query. Então, vamos a isso. Vou avançar para o separador ao lado, o separador 2, e reparem, neste separador 2, para além dos dados que estão aqui presentes na imagem, que tem a coluna cidade, população, país, portanto, para além de todos estes dados, temos esta faixa azul, não é? E nesta faixa azul temos algumas coisas escritas. Reparem que temos as principais a negrito, no fundo são os títulos de cada área, estão a negrito, está bem? E depois, por baixo dos negritos, por baixo dos títulos, temos algumas informações que não estão a negrito e que, no fundo, são uma espécie de ajuda. Está bem? Como é que usamos a cláusula que está a negrito? E eu passo a explicar. Para nós podermos efetuar cálculos e filtros sobre estes dados aqui, das duas uma, ou aplicamos um filtro, ou aplicamos, ou transformamos isto numa tabela dinâmica, ou usamos funções que nos permitem trabalhar sobre estes dados e trazer colunas, só as colunas que queremos, até efetuar cálculos sobre essas colunas, uma série de coisas. Então é isso que nós vamos agora tentar fazer usando o Google Query. Sendo que para usarmos o Google Query, estava eu a dizer, precisamos destes títulos que aqui estão, que são chineses ainda, olha, não são chineses, são inglês ainda só, mas vão ser cláusulas importantes para a nossa função. Para isso, vamos viajar até ao separador ao lado, ao separador que se chama Query. E olha, neste separador que se chama Query, já temos aqui mais algumas indicações. Nomeadamente, já temos aqui uma cábula, como é costume, não é? Para percebermos como é que se escreve esta nossa função. E a nossa função começa por se escrever com a palavra-chave Query. Estão a ver? Temos a palavra-chave Query que está aqui presente na imagem, não é? Para além desta palavra-chave Query, reparem, temos a oportunidade de colocar diversos argumentos nos parênteses. Em primeiro lugar, é quais são os dados sobre os quais vamos efetuar cálculos ou efetuar manipulações de dados. Isto é, apresenta uma coluna, agrupa os dados ou por ordem ascendente. Todos esses aspectos que nós já estamos habituados a trabalhar, de manipulação de dados, onde é que estão esses dados, onde é que está essa origem? É isso que precisamos colocar como primeiro argumento. O segundo argumento, e é o principal, é a consulta, ou seja, efetivamente, qual é a instrução que vamos dar ao query para ele poder efetuar os cálculos todos que precisa sobre estes dados, está bem? Qual é a instrução que vamos dar aqui ao query? Já vamos lá. O terceiro argumento, só para terminar este conjunto de argumentos, o terceiro argumento tem a ver então com o número de linhas, linhas de cabeçalho, isto é, os dados que nós vamos apresentar têm linhas de cabeçalho, apresenta linhas de cabeçalho, isto é, tem algum título, tem colunas com título. E sim, efetivamente, reparem, este nosso conjunto de dados, não é? Tem aqui colunas com título, portanto, no nosso caso, tem sim senhor, enfim, é dessa forma, é essa indicação que precisamos dar a esta função que vamos aqui usar. Para usarmos o Google Query, o nosso primeiro objetivo, eu tenho aqui alguns, o nosso primeiro objetivo é este, olhem, colocar cidades e população. Apresentar uma lista apenas das cidades e da população, usando o Google Query. Ou seja, uma função muito, muito simples. Vamos só selecionar a primeira coluna, não é? E a segunda coluna. Vamos então transformar isto numa instrução do Google Query, do SQL. Vou usar aqui a folha ao lado. E agora vou escrever esta minha instrução na coluna I1, na célula I1, que é onde já tenho até um espaço dedicado para poder escrever a função. Vou colocar um igual, vou colocar a palavra-chave query e vou indicar quais são os dados. Ora, essa indicação de dados, reparem, eu tenho que selecioná-los aqui assim e dizer, por exemplo, que é da coluna A, linha 1, até à coluna E, linha 12.
Ou então é muito comum nós nos queries simplesmente indicarmos toda a coluna de dados, porque normalmente são mesmo muitos dados com os quais nós estamos a trabalhar. Então podemos simplesmente escrever, e agora podem ver, reparem, A até E. Todos os dados da coluna A até todos os dados da coluna E. A seguir colocamos um ponto e vírgula para apresentar o segundo argumento. E agora neste segundo argumento, vamos ver, temos que apresentar uma consulta, temos que apresentar a tal instrução. Ora, eu vou colocá-la entre aspas, desde logo, e dentro destas aspas eu tenho que escrever os meus argumentos da minha função usando estas palavras-chave que aqui estão. No fundo, eu vou construir uma frase usando estas palavras-chave que aqui estão. E a primeira chama-se select. Ela até começou já a escrever a função por nós, peço perdão. O primeiro chama-se select, portanto eu vou escrever isso mesmo e agora vou pedir-vos que vejam comigo aqui na barra de funções, portanto vou escrever select. Ora, esse select significa selecionar. Então, que dados eu quero selecionar? Quais são os dados que eu pretendo colocar e tornar visíveis na minha consulta? Reparem que a consulta está a acontecer do lado direito, não é, da folha. Portanto, os dados originais estão do lado esquerdo, e colocámos assim por conveniência, porque normalmente eles até estão separados, noutro separador, noutra folha, mas agora estão aqui ao lado, por conveniência, para os podermos consultar a qualquer momento, e do lado direito é onde vai ficar então o resultado da nossa função com o GoQuery. Quero efetuar uma consulta à coluna A, não é? E para além da coluna A, que outra coluna é que eu quero que apareça na minha consulta? Ora, se bem se recordam, o objetivo é apresentar uma lista no qual figure a cidade e a população respectiva a esta cidade, a população, o número de habitantes desta cidade. Então, para além da coluna A, eu vou colocar a coluna B. São as duas colunas que eu preciso. Portanto, eu escrevi select A, vírgula, B. Até agora, não tem nada que saber, eu só tive que indicar duas colunas e tive que dizer para selecionar, então, mostrar, selecionar tem a ver com isto também, mostrar, tornar visível na consulta estas duas colunas. Vou carregar em Enter e agora verifica o que aconteceu. Só com esta instrução eu tenho então uma tabela, uma mini tabela que surge com uma consulta ou com manipulação da tabela original. Está aqui ao lado, no sítio onde eu estava a realizar a consulta, não é? E surge com manipulação da tabela original, no qual eu pedi que apresentasse apenas estas duas colunas, a cidade e a população. Mas se eu regressar aqui à minha função, e agora vou até à barra de funções, posso selecionar mais colunas, por exemplo, a B e a C. E então a minha consulta automaticamente se altera para apresentar estas três colunas. Ou em vez de A, B e C, posso alterar a ordem completamente e dizer apresenta-me a A, depois apresenta-me a coluna B, E e a seguir apresenta-me a coluna B. Portanto, posso pedir para me alterar a ordem das colunas que eu quero que me apresente no ecrã. E repare o que aconteceu. A coluna A ficou em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. A seguir veio a E, e a E estava no fim da minha tabela original, não é? A E é esta coluna aqui. E a seguir a E colocou a coluna B, portanto, os dados foram aqui trocados, a ordem dos dados foram aqui trocados na apresentação que nós queríamos. E este é um dos objetivos mais comuns, é precisarmos de fazer pequenas trocas, pequenas alterações, mas não queremos mexer nos dados originais. Os dados originais funcionam como uma base de dados no qual não queremos nem fazer alterações, não queremos manipular, não queremos fazer ali trocas e baldrocas, não. Nós precisamos de fazer isso sobre uma espécie de cópia dos dados, ou neste caso uma consulta dos dados. E então, por isso é que usamos aqui o Google Query. Imagino que era se várias pessoas, não é, estivessem a trabalhar sobre os dados, sobre a fonte original de dados, muito, muito grande, com muitas, muitas linhas. Numa tabela como esta, seria fácil de encontrar uma modificação indevida, um erro, um descuido, enfim, um acidente. Numa tabela muito, muito grande, não seria tão fácil. Por isso, era fácil perder a conta aos dados que possivelmente estariam errados, por uma questão de nos termos enganado de alguma forma, como é tão perfeitamente possível, não é? Por isso, usar uma consulta como esta, uma consulta que nós realizamos sobre uma cópia dos dados ou sobre os dados originais, mas sem lhes tocar, este aqui é o ponto-chave, é fundamental. Vamos continuar então? Vamos a isso. Então, eu tenho três colunas, mas vou regressar ao meu objetivo original, que era apresentar a coluna A e a coluna B, e esta indicação é que está aqui, portanto, coluna A e coluna B. Reparem, tenho a cidade e tenho a coluna da cidade e tenho a coluna da população.
E agora vou continuar para o meu segundo objetivo. Vou regressar aqui à minha nota para verificar. Estou a regressar à folha anterior, ao separador anterior, e vou ver. O meu segundo objetivo é cidades e população, sim, mas apenas da Índia. Ou seja, só as cidades deste país. Não me apresente, por favor, grandes cidades de outros países, como nós temos aqui, como o Japão, ou a China, ou os Estados Unidos. Não, só as cidades, só as grandes cidades da Índia. Vamos outra vez efetuar alterações à nossa consulta, vou usar a barra de funções, é mais fácil, e vou acrescentar informação à minha consulta, também à minha frase de consulta. Vamos ver qual é o segundo critério da nossa faixa azul. Portanto, o primeiro critério, olhem, já vimos o primeiro critério é o select, não é? Ou a cláusula, a primeira cláusula, vamos chamar-lhe assim, e nessa cláusula já colocamos lá, por exemplo, a notação por número das colunas. Criamos a coluna A e a coluna B. No exemplo está a coluna A, vírgula, coluna C. Também está cá um asterisco. Eu não falei ainda no asterisco. O asterisco significa apresenta todas as colunas, está bem? Se colocarmos o asterisco, significa apresenta todas as colunas. Eu posso só rapidamente mostrar, para não ficar por exemplificar. Então, reparem, eu coloquei select asterisco, e agora quando tenho o select asterisco, se eu carregar em Enter, todas as colunas, todos os dados foram trazidos para aqui, está bem? Só para tornar claro que existe esta possibilidade de selecionar todos os dados, e todos os dados são representados por um asterisco. Por isso é que está aqui esta ajuda nesta faixa azul. Mas eu vou continuar para o meu objetivo, que é cidades e população da Índia. E para isso vou usar o segundo argumento que cá está, esta segunda cláusula que tem que dar informação, se quiser. E então diz where. Where significa onde. O que eu vou escrever é o seguinte: apresenta-me todos os dados da coluna A e da coluna B, exatamente como fizemos até aqui, todos os dados da coluna A e da coluna B, onde o país for Índia. Estou a perceber? É o que eu quero trazer. Onde se verifica que o país, ou só as linhas nas quais se verifica que o país é a Índia. Não quero dados da China, não quero dados dos Estados Unidos. Como é que usamos isso? Vamos ver aqui em baixo, olhem. Tem, por exemplo, o primeiro que diz C é igual a, e depois temos que colocar um valor entre as plicas, ou entre estas aspas simples, não é? Aqui estão, só de uma linha. Ainda é muito esquisito. Vamos ver aqui no papel como é que fica, na nossa instrução. Queremos a coluna A e a coluna B, e agora vamos escrever o where. Eu estou a colocar em maiúsculas para se tornar mais fácil de entender. O where que? Agora vamos ver a ajuda. Where C, por acaso é mesmo C, no nosso exemplo. Reparem bem. Eu quero dizer onde, na coluna C, que é a coluna do país, está lá o valor Índia. Só as linhas na qual, na coluna C, registra-se o valor Índia. Então eu já tenho lá o C, é realmente a coluna da qual eu quero fazer esta limitação da nossa consulta de dados. E agora coloquei o igual, vou outra vez consultar a minha ajuda. Portanto, para além do C e do igual, tenho que colocar o valor a filtrar os nossos dados, que é a palavra Índia, não é? A expressão Índia. Tenho que colocar esse valor entre aspas simples ou plicas. Porquê? Porque as aspas de texto já estão a ser usadas. As aspas normais, não é? Já estão a ser usadas na nossa função. Por isso, olhem, tenho aqui já as aspas simples e dentro destas aspas vou colocar então Índia. Com cuidado para respeitar exatamente a forma como está colocada também nos valores da nossa tabela. E julgo que é assim. Vamos carregar na tecla Enter e ver o que acontece. Excelente, vejam bem. Conseguimos limitar a nossa lista, a nossa consulta, apenas à população, apenas às cidades que diziam respeito à Índia. Nova Delhi, Bombaim, Calcutá. Apenas estas cidades surgiram na nossa lista. Portanto, a lista original tem uma série delas, tem uma Peço série desculpa de de cidades de vários interromper. países. Está-me a ouvir? Agora sim. Diga-me só, desculpe por interromper, mas na fórmula, ou na função, digamos, Sim, sim. a seguir ao select A, B, não é? Às colunas, não há nada a separar entre o B e o where? Tem razão, é um pouco confuso. Eu até vou pôr assim uma separação maior, mas não há. Inclusive, uma vírgula aqui, que às vezes poderíamos suscitar a necessidade de pôr uma vírgula, nós não colocamos, não precisamos colocar e ele até dá erro, porque quando colocamos uma vírgula,
a seguir à última coluna, ele espera novas colunas. Portanto, espera mais dados para a Ou cláusula seja, select. cada vez que nós quisermos pôr alguma O indicação de grupo coluna, ou é. nunca leva vírgulas, não é? Olha, veja, Portanto, sim, é Patrícia, isso? Patrícia, É, repare só. Temos a palavra-chave select, sim, não é? E a seguir temos as duas colunas separadas por vírgula, porque são valores do select. Isto é, são as colunas que o select tem que ter em conta, não é? ok, sim. Quando chegamos a colocar uma nova À cláusula, exceção, sim, exato. ou continuar a nossa frase, já sem pensar no select, já nem sem pensar nas colunas, mas pensar no where, ou no group by, ou nas Sim, restantes, exato, sim, eu exato. simplesmente tenho um espaço Ok, e está não bem, uma vírgula. está E certo. agora, reparem, obrigado. Se eu a seguir ao where colocar outras informações, novamente não tenho nenhuma vírgula a separar. Está bem? Certíssimo, tá, obrigada. É ótimo, a sua questão foi muito bem-vinda aqui porque as intrincâncias sobre a forma como colocamos aqui, como construímos esta nossa instrução, precisam de alguma habituação. Não, não é isso, Programação. é porque depois vamos a fazer e aquilo dá erro e nós não Não corre conseguimos bem. perceber o porquê. Pronto, ok, está bem, Claro, obrigada. é isso mesmo. Patrícia, era essa. Obrigado, eu. Vamos lá. Mais dúvidas são todas bem-vindas, esteja à vontade. Se eu não vir a vossa mão, interrompam-me mesmo. Então, já tenho o select, já tenho o where, portanto, só com o select e só com o where, já tenho aqui uma lista filtrada só para as cidades da Índia. Bem? E vou continuar agora verificando o próximo objetivo. O meu terceiro objetivo é agora países. E reparem, eu quero saber a população total destas cidades populosas por país. Já está a perceber o que é que isso significa? Eu quero, por exemplo, toda a população somada, não é? Quero somar toda a população das cidades do Japão. Quero somar toda a população das cidades da Índia e quero que me apresente só um valor total. Um valor total da Índia, um valor total do Japão e não um valor separado por cidade, como está apresentado aqui na lista. Então, já estamos a entrar num terceiro critério, que é este, por acaso não é este, peço perdão, já estamos a entrar num terceiro critério, vamos chamar-lhe assim, que é o de agregação. Olá, olá. Bom dia, boa tarde. Bom dia a quem se juntou, quem se juntou aqui à nossa sala. Bom dia, Estou a bom falar dia. da função. Olá, estou a falar bem-vinda. Estou a falar aqui da função Google Query. Já estou mesmo avançado sobre os dados que estamos a desenvolver. E para esta função que eu estou agora aqui a usar, estava a referir que vamos usar uma agregação. Reparem que a instrução para esta função é os países, só países, não cidades, países, e a população total por país. O que é um problema porque a nossa tabela não tem propriamente a população total por país, tem cidades. E tem inclusive países como a Índia, que nós já vimos há pouco, que tem mais do que uma cidade. Ainda tem Nova Delhi, tem Bombaim, tem Calcutá. Por essa razão, então, vamos precisar que a nossa função faça uma coisa muito poderosa, que é agrupe dados, ou some dados, ou conte dados, ou faça uma média de dados. No fundo, faça cálculos sobre os dados. Neste caso, os cálculos são realmente uma soma, não é? Que ele some e nos dê um total. Então, vamos alterar a nossa consulta. Já não é... Portanto, os dados continuam a ser da coluna A à coluna E, ponto e vírgula, select, e agora reparem, queremos o país e a população. Portanto, o país, qual é a coluna do país? É a coluna C, não é? Portanto, vamos primeiro colocar aqui a coluna C. E, para além do país, precisamos de colocar a população. A população é a coluna B. Já sabemos que podemos alterar a ordem das colunas na nossa consulta, o que é muito conveniente. E não precisamos do where, porque não vamos restringir à Índia. Vamos só mesmo colocar assim. Só para começar, a nossa função é esta. Select estas duas colunas, país e população. Vamos ver o resultado final. O resultado final é realmente termos os países, mas a população não está somada, isto é, não está agrupada, não está agregada. Na medida em que eu tenho a Índia aqui referida 3 vezes e eu queria a população total da Índia. Portanto, vamos fazer mais alguma coisa, que é usar esta cábula que aqui está, que se chama de agregação. E temos, para agregar, temos a hipótese de usar, entre outras, uma contagem, usando o count, uma soma, usando a palavra sum, uma média, a média talvez mais difícil de perceber pela sigla,
a sigla AVG quer dizer average em inglês, a média, o mínimo e o máximo. Para quem não está à vontade com o inglês, não se preocupe que eu não vos vou dar mais palavras-chave ou complicadas, está bem? São só estas que eu tenho aqui. Portanto, se estiverem a apontar ou se estiverem a tirar notas, já vão saber todas as que precisam de usar. Neste caso, contagem, soma, AVG que significa média, mínimo e máximo. Então, vamos usar, no nosso caso, vamos usar uma soma, está bem? Para isso, vamos regressar à nossa instrução Google Query. E agora, em vez de me apresentar os dados da coluna relativa à população, eu quero que me apresente uma soma dos dados que estão na coluna população. Estão a ver a diferença? Eu coloquei a coluna C original, mas a coluna B eu quero que seja uma soma dos dados da coluna B. Então vamos experimentar, ainda não chega, portanto só assim ainda não vai ser suficiente. Vamos experimentar para ver o que aconteceu. Efetivamente não nos deixa avançar só com esta instrução que lhe apresentamos. Nós precisamos de mais alguns dados, nomeadamente precisamos de agrupar os valores pelo país, não é? Pela coluna C. Então vou usar, reparem que temos aqui este terceiro critério, esta terceira cláusula. Eu não vou complicar mais, isto é o mais complicado que vamos ter. Portanto, acompanhem-me e não desesperem. Esta terceira cláusula, que se chama Group By, é uma cláusula que só funciona com agregação. Por isso é que está aqui a ajuda, este ponto de exclamação a dizer só com agregação. Ou seja, só funciona nos casos em que eu preciso usar uma contagem, uma soma ou qualquer outra destes agrupamentos de dados. E eu, por acaso, nesta minha consulta, eu tenho lá uma soma da coluna B. E então agora já posso usar uma função que eu vou precisar mesmo, que se chama group by, ou seja, agrupa os dados. E que tipo de agrupamento precisamos? É aquele que temos vindo a referir, que é a Índia não pode aparecer 3 vezes na nossa tabela, só pode aparecer uma vez, que é para me apresentar o total, não é, dos valores da Índia. Então é isso que eu quero que me agrupe por país, para que os países não apresentem, não surjam repetidos na nossa tabela. Então eu quero agrupar pelo país, ora o país sabemos que é a coluna C, e vamos só espreitar a ver se já estamos a conseguir chegar a algum lado. Agora sim, está a funcionar melhor, vejam bem. Temos aqui os vários países e a Índia, o valor para a Índia é de 57.750.000 habitantes, que não corresponde a nenhuma cidade em particular. Portanto, se formos ver, Bombaim tem 20.000, Calcutá tem 15.000, Delhi tem 22.000, corresponde à soma, não é? E ali efetivamente somou estes valores. Então, o que é que nós fizemos até agora? Reparem, selecionamos a coluna C original, portanto, a coluna relativa ao país manteve-se como estava, pedimos para somar os valores da coluna B e somar de que forma? Agrupando-os precisamente pelo país, agrupando-os então pelo, caso aparecesse um país mais do que uma vez, no caso da Índia, somasse agrupando esses 3 valores. Então até agora eu já tenho o select, não precisei de usar uma filtragem dizendo onde, aqui ainda, talvez ainda possa usar se quiserem, mas já temos ali uma soma, que é uma agregação, e como usamos uma agregação, como usamos a palavra soma e entre parênteses pusemos a coluna que estamos a somar, tivemos e podemos usar então uma outra cláusula que se chama group by. Group by, coluna C. Então, olhem, até agora temos só a coluna select aqui e depois esta que se chama group by pela coluna C. E só com isto já tivemos um ótimo conjunto de dados que foi apresentado aqui à frente. Que vou recordar, que são estes, olhem, país, soma da população e o conjunto de dados da população. Por cada país, a soma da população, e na Índia temos essa população efetivamente somada. Para percebermos bem como funciona, como está a funcionar esta nossa instrução, vamos alterar de sum para count, está bem? Vamos alterar de sum para count e carregar na tecla Enter. Agora reparem, se eu alterei de soma para count, quer dizer que vai contar qualquer coisa.
nomeadamente o número de vezes que ainda aparece repetido, porque é a única que precisa de ser agregada neste caso. Então vamos experimentar. E foi exatamente isso que aconteceu. O facto de usarmos a função count agora foi apenas para tornar-vos claro o que é que o Google Query está a fazer. E neste caso, reparem, ele está a contar o número de vezes que esse país aparece na nossa lista. Aparece uma vez o Bangladesh, uma vez a China, uma vez todos estes, exceto a Índia, que aparece 3 vezes. E nós vimos isso. Calcutá, Bombaí e Delhi são 3 cidades da Índia. Para o fazer, alteramos então muito simplesmente de soma da população para o número de vezes contagem, número de vezes que aquela população, que aquele país no fundo será repetido. Vou regressar à soma. Também aconteceu outra coisa aqui. É que por cima do Bangladesh tem uma linha em branco. Ainda há pouco eu não tinha linhas em branco. Fica um pouco esquisito cada vez que faço uma consulta e normalmente acontece quando eu tenho agregações de valores, aparecer esta linha em branco. Vou-vos mostrar que não acontecia. Se eu não tiver uma soma, se eu tiver só uma simples consulta de dados, selecionar apenas, não é, a B e C, isto não acontece, vejam bem. Não tem nenhuma linha em branco. É muito, muito fácil perceber porquê. Assim que eu explicar vai ser óbvio. Eu tenho esta linha em branco aqui, porque, reparem, como instrução da minha consulta, está toda a coluna A até toda a coluna E. Todos os dados da coluna A até a coluna E. E a coluna A e a coluna E têm até a linha 12 valores, mas depois tem uma série de linhas em branco. E quando lhe pedimos para agregar valores ou agrupar valores, como está aqui a soma, e depois fazer o agrupamento, ele está efetivamente a calcular, também a efetuar cálculos sobre não ter valores, sobre linhas em branco. E está-me a apresentar então o resultado para linhas em branco, que é nada, é em branco simplesmente. É muito fácil resolvermos esta questão. E para isso vamos usar uma cláusula que já conhecemos, que é usar a cláusula que diz where, onde, não é? E o que é que vamos dizer de onde? Vamos dizer onde as colunas não têm valores. Isto é, filtra só, as colunas não são nulas, assim que é. Filtra no sentido de apresentar e efetuar cálculos apenas sobre as colunas que tiverem valores. Apenas sobre os dados da nossa tabela. Então vamos dizer where C, temos que lhe dizer em inglês, infelizmente, já sabemos, where C is not null, where C is not null. Ou seja, onde a coluna C não é, is not, nula. Onde a coluna C, podia ter escolhido outra coluna, não tinha que ter sido a coluna C. Podia ter escolhido qualquer coluna, porque neste exemplo todas as colunas têm valores só até a linha 12. Portanto, qualquer coluna que eu escolhesse funcionaria. Onde a coluna não é nula. Então, se eu utilizar também esta cláusula, olha, vejam só, agora sim a minha consulta deixou de apresentar uma célula em branco. Não tem, neste caso, aquela linha a mais nos dados que estavam a ser apresentados. Mas olhando para a nossa lista, para a nossa bonita consulta, ainda há aqui outra coisa que me está a incomodar. Que não sei se vos incomoda a vocês, que é a palavra sum de população. Já não diz população. Diz que é a soma da população. Porque na Índia somou, não é? Nós vimos, ele agrupou os dados da Índia, as 3 cidades, e somou-as todas. Por isso ele diz que está a fazer uma soma da população, para nós sabermos que não é o valor original da população, mas uma soma. Mas eu queria, não gosto desta expressão aqui, até porque está em inglês misturado com português, não pode ser. Então o que vamos fazer é dar uma etiqueta ao nome da coluna diferente do valor que lá está. Para nós podermos, com certeza vamos precisar disto caso usemos o Google Query mais vezes. Então vamos regressar à nossa instrução. Já sabem, fazemos tudo na nossa instrução, não fazemos nada à parte. Às tantas, a nossa instrução torna-se uma frase grande, não faz mal, é assim que funciona. Separamos com muitos espaços para na nossa cabeça fazer sentido, mas usamos tudo na mesma, tudo seguido, está bem? E então, agora, o que é que eu preciso? Vou ver se tenho aqui uma cláusula, uma cábula para isto. Olhem, é uma que se chama etiqueta, que é esta aqui que se chama label.
E já vimos quase todas. Estou só mesmo a ver uma das últimas, nomeadamente esta que se chama label. Então aqui eu vou colocar uma etiqueta e vou dizer que a coluna, esta aqui, não é? Coluna B sum, estão a ver aqui na minha função, ou sum de B, assim é que é, a soma de B, e em vez de chamar soma de B, ou soma de população, que foi o que ele acabou por lhe chamar, vamos dar-lhe um nome concreto. Onde é que eu escrevo este label? Vou ter que seguir a ordem que aqui está. Não posso escrever antes do select, não posso escrever antes do where, não posso escrever antes do group by, tenho que escrever a seguir, está bem? Por essa razão, essa é uma questão importante, seguirmos a ordem que está aqui na cábula. Okay? Então, não tenho que escrever o label mesmo aqui no fim, porque ele também está no fim da nossa ajuda. Está a ver? Tenho que escrevê-lo mesmo aqui no fim. Então, vou escrever assim, label, e agora vou dizer qual é a coluna ao qual eu quero efetuar uma label, conforme está aqui na ajuda, é esta a coluna, e à frente vou colocar, entre umas aspas simples, a etiqueta ou o nome que esta coluna deve assumir. E eu, para dar-lhe um nome diferente do nome original, que é a população, vou chamar-lhe só um diminutivo de pop, está bem? Da população. Ou até vou chamar-lhe pop total, para tornar-se mais claro o que é que eu quero fazer aqui. População total. E agora vou carregar em Enter. E reparem, novamente, com uma instrução, eu estou a mandar o Google Folhas de Cálculo fazer tabelas conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu pretendo. Estou realmente a manipular. Podia ser uma coluna de milhares e milhares de dados que continuava a fazer sentido e continuava a ser muito eficiente o uso desta função. E o que eu fiz foi dar um título, então, ao topo da coluna J que tem a população. Eu ainda quero fazer mais coisas, só para terminar. Olhem, eu quero que os países, vejam comigo, eu quero que os países fiquem por uma ordem. Pode ser, por exemplo, do país com maior população para o país com menor população no fim. Em vez de ser assim, neste momento está por ordem alfabética, quase, não está porque a Índia está aqui em baixo. Portanto, neste momento não está com ordem nenhuma interessante e nós vamos pedir-lhe para colocar por ordem da população. Portanto, os países com maior população total apresentados em cima e os países com menor população apresentados em baixo, o que significa que é uma ordem descendente, não é? Do maior para o menor. E a ordem não tem nada que saber, está aqui assim à nossa espera. Era uma das últimas que faltava vermos. Estão a ver? Order by. Vamos usar aqui a order by e vamos dizer que queremos ordenar por ordem ascendente ou descendente. Nós queremos usar a ordem ascendente. Temos que dizer qual é a coluna, claro, à qual vamos aplicar esta ordem. Reparem que o order by surge antes do label. Não há nada como consultarmos a nossa tabela, a nossa cábula, para termos a certeza, está bem? Surge antes do label usar o nosso order by. Então, vamos fazer isso mesmo. Vamos trazer este order by para dentro da nossa instrução. Aqui assim. E aqui vamos chamar-lhe, então, order by descendente. Já sabemos que queremos colocar um valor descendente. Mas o que é que queremos colocar na ordem descendente? Temos que lhe dizer, é a coluna que tem a população, portanto é a coluna que diz sum B, não é? É a coluna que tem a soma da população, portanto vamos dizer-lhe isso mesmo, coloca a coluna sum B, order by coluna sum B, no sentido descendente. Então vamos carregar em Enter e vamos ver isso mesmo a acontecer. Vejam só, temos então, fico tão contente quando as minhas funções Google Query funcionam assim tão bem. Rapidamente, numa instrução, nós conseguimos utilizá-la para cumprir a nossa vontade, o nosso interesse e dar-nos os dados que precisávamos, como foi este caso aqui. E como em tão poucos minutos já avançamos para uma função tão complexa ou que tem tantas instruções como esta que aqui está. E não falta muito mais, isto é, não é usual precisarmos de aprender mais instruções para além destas que aqui estão. O que é usual é precisarmos de usá-las em conjunto, estão a ver, de aumentar ainda a nossa frase, mas normalmente só com estas cláusulas que aqui estão, e estas cláusulas correspondem
a 80%, 90% da maioria das instruções normais de um Google Query. Portanto, já aprendemos praticamente tudo o que precisávamos para usarmos o Google Query em muitas situações diferentes.